E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Neste próximo fim de semana, o Bahia vai jogar com o Mirassol fora de casa. E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas antes, eu queria a opinião de vocês, tá? Vocês, torcedores do Bahia, do Vitória, vocês da Bahia, quero a opinião de vocês. Passou em Pernambuco, mas eu queria saber o que vocês têm a dizer. O Lisca Doido publicou o seguinte: Globo Esporte Pernambuco não falou absolutamente nada sobre o aniversário do Náutico, que é hoje. Ou seja, hoje que ele fala foi ontem, dia 7, tá? Dia 7 de abril foi aniversário do Clube Náutico Capibaribe e parece que o Globo Esporte Pernambuco não falou absolutamente nada sobre o aniversário do Timbu. E aí esse torcedor do Náutico aí, o Davi, ele marcou o Thiago Medeiros. Para quem não sabe, o Thiago Medeiros, ele é apresentador do Globo Esporte Pernambuco, tá, gente? Aliás, ele já tá até deixando de ser de Pernambuco, ele tá meio nacional agora, tá? De vez em quando ele tá lá no eixo Rio-São Paulo, gravando vídeos, apresentando programas, principalmente o Esporte Espetacular, aos domingos. Ele tá ficando meio nacional, tá saindo de Pernambuco e tá virando nacional. Mas, por enquanto, ele é o principal âncora do Globo Esporte Pernambuco. E aí o Davi fez assim: e aí, Thiago Medeiros? Somente isso. Eu acho que o Thiago ficou chateado. O Thiago Medeiros disse o seguinte: Davi, eu não sou dono do GE. Ai, que pegada de ar, meu amigo. Talvez você ache o contrário, mas deixando aqui claro, estou deveras longe desde a semana passada, ou seja, ele está dizendo que está viajando, né? Mas vou trazer o que penso. Acho desnecessário, eu acho que ele queria escrever desnecessário, mas o corretor ali falhou, né? Acho desnecessário ter que ter sempre um conteúdo nos aniversários. Você faz sempre festa de parabéns? Comparação totalmente diferente, né, Thiago? Por exemplo, eu, Linésio, pessoa, posso não querer comemorar o meu aniversário esse ano. Como é que eu não comemoro? Com uma festa, né? Fazendo uma festa grande e tal, aquela coisa toda, mas eu gostaria de receber os parabéns. Se este ano, 2026, no meu aniversário, eu vou completar 50 anos. Se eu não fizer festa nenhuma, é uma opção minha. Eu não quero fazer festa. Mas, pô, se um amigo meu manda... Pô, Linés, feliz aniversário, 50 anos, hein? Pô, parabéns, meio século. Pô, eu vou ficar feliz, né? Então, é totalmente diferente, viu? Meu querido amigo Thiago Medeiros. Uma coisa é uma pessoa não querer comemorar o seu próprio aniversário. Outra coisa é uma emissora de televisão, como a Rede Globo, que tem por obrigação zerar a igualdade de direito. Ou seja, a Globo, se ela faz matérias para o esporte, ela tem que fazer para o Santa Cruz e para o Náutico também. Mesmo eu entendendo de que o esporte dá mais audiência no estado de Pernambuco. Realmente o esporte dá mais audiência. Mas não dá para esquecer o aniversário do Clube Náutico Capibaribe. Um clube com mais de 120 anos, gente. Isso não pode ser. Eu dei a minha opinião lá no X. Sou torcedor do esporte, mas discordo. Um programa de televisão esportivo e local não pode nunca deixar de falar nos aniversários dos 3 maiores clubes do estado. Para mim, se realmente não houve matéria sobre isso, falhou o GE. E aí, você torcedor do Bahia ou do Vitória? O que é que você acha? Se um dia o Globo Esporte Bahia esquecer de falar do aniversário do Bahia, você ia ficar chateado? Você ia cobrar ao Globo Esporte? E se fosse do Vitória, você torcedor do Vitória que esteja por aqui, você ficaria chateadinho ou não? Deixa aqui embaixo a tua opinião. Sábado, às 18h30, o Bahia enfrenta o Mirassol fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma postagem aí do Ministério da Defesa do Bahia, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. O contexto não poderia ser mais favorável. Aí que mora o perigo? Foi uma pergunta. O Mirassol é lanterna do Brasileirão 2026. Acumula 5 derrotas consecutivas e está sem vencer há mais de 2 meses. Antes de enfrentar o Bahia, o time de Guanás estreia na Libertadores hoje contra o Lanús no próprio Maião. Ou seja, hoje, dia 8 de abril, tá, gente? Daqui a pouco, ou possivelmente quando esse vídeo for lançado, o Mirassol já está jogando, tá? E o treinador foi à coletiva e deixou claro: abre aspas, não tem laboratório. É um jogo marcante para a história do clube. Sempre buscar nossa melhor versão. Fecha aspas. Ou seja, força máxima na quarta e 3 dias depois enfrenta o Bahia no mesmo estádio. O próprio Guanás reconhece que o time tem a identidade bem definida, mas os números do Brasileirão contam outra história. Lamenta.
5 derrotas seguidas, momento mais difícil da temporada. Enquanto isso, o Bahia descansa desde domingo, tem mais dias livres de preparação e chega a Mirassol com o elenco preservado e a motivação redobrada após a indignação com o resultado contra o Palmeiras. O calendário preparou o terreno. Galera, olha só, o Bahia, ele necessita vencer a equipe do Mirassol, não é porque o Mirassol está na zona de rebaixamento, ou não é porque o Mirassol perdeu os últimos 5 jogos, não, gente. Primeiro porque o Mirassol é um adversário acessível. Isso é um ponto, tá? Mesmo jogando fora de casa, o Bahia tem que vencer. Afinal de contas, o Bahia está entre os primeiros colocados da Série A do Brasileiro, está na 5ª colocação. Depois, o que é que acontece? O Bahia perdeu para o Palmeiras, necessita vencer o Mirassol para recuperar alguns pontos, aliás, não, desculpa, o Bahia não caiu para a 5ª colocação, caiu para a 8ª, né? Ou foi para a 5ª? Ui, rapaz, agora esqueci, mas eu sei que o Bahia estava com 8 pontos de distância do Palmeiras. O Palmeiras é o líder, o Bahia estava com 8 pontos de distância do Palmeiras, tá? Acho que foi para a 5ª colocação, exatamente. 5ª colocação, o Bahia está em 5º. Então, o que é que acontece? O Bahia perdeu do Palmeiras. A gente já sabe como foi, né? Então, o Bahia precisa se recuperar. Se o Bahia quiser voltar para o G4, precisa vencer a equipe do Mirassol. Porque dependendo dos resultados de Fluminense, São Paulo e Flamengo, o Bahia pode voltar para o G4 do Campeonato Brasileiro. E outra coisa, o próximo jogo da outra rodada do Campeonato Brasileiro é no Maracanã, contra a equipe do Flamengo. Então, quando começa o Campeonato Brasileiro, que ainda vai começar a primeira rodada, ou já estamos na primeira rodada, que nós vamos analisar os jogos dos nossos clubes, eu sinceramente, se eu fosse torcedor do Bahia e tivesse assim, 7ª rodada, por exemplo, Flamengo e Bahia no Maracanã, esse jogo eu contaria como uma derrota. Pô, galera, em 38 rodadas, o Bahia vai perder de alguém, né? Pelo amor de Deus. Ou será que o Bahia vai ganhar e empatar tudo? Não, o Bahia vai perder de alguém. Talvez o Bahia nem perca do Flamengo, perca do Mirassol. Talvez o Bahia perca do Mirassol no próximo fim de semana e no outro jogo vença o Flamengo no Maracanã. Tudo pode acontecer, é futebol. Mas se você fosse apostar um dinheirinho, você apostaria como? Você apostaria numa vitória contra o Mirassol ou numa vitória contra o Flamengo? De certeza você ia apostar num triunfo contra o Mirassol, né, gente? Pelo amor de Deus, porque entre Mirassol e Flamengo não tem o que escolher, né? Principalmente o Mirassol deste ano que está mal das pernas, né? E claro, o Ministério da Defesa falou uma coisa aí correta. O Bahia vem descansando toda essa semana. E o Mirassol vai jogar hoje, ok, não viajou, mas vai jogar. E vai jogar com o Bahia no final de semana. Não vai viajar, é verdade, mas tem ali o desgaste do jogo. E a gente sabe que sempre num pós-jogo, ou seja, no dia seguinte, não tem aquele treino intenso, é mais regenerativo, dá uma descansada, tal, põe aí, entra na piscina, aguinha quente e tal, ou fria, sei lá. Enfim, vão se tratar no regenerativo, né? Então, o Bahia realmente vai chegar no Maião, apesar de que vai viajar da Bahia para São Paulo, mas eu acredito que chegue no jogo mais descansado do que a equipe do Mirassol, tá? Então sim, o Bahia precisa vencer, porque depois, meu amigo, com o Flamengo, vai ser tromba. A gente só espera que não roube, que deixe o jogo acontecer, né? Porque assim, se não roubarem, já é uma coisa boa, né? Assim o Bahia, quem sabe, pode arrumar uma surpresa lá no Maracanã. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, se aparecer um botão de hypar, hypa esse vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!